Apresentação do vírus polimórfico, o SALIT. Esse vírus tem como característica mudar o cabeçalho da rotina que foi contaminada. Né? É um método muito clássico de vírus, não é nenhuma novidade. Mas ele contamina de 30 bytes até mais ou menos 1 ou 2K, né, no começo da sessão que ele contaminou. Vamos ver na frente como funciona esse método exatamente. Ele chega no PC através de um programa executável contaminado, né, EZ ou ESRC. Depois que ele contamina a máquina, ele fica na memória e fica vigiando, né, e nesse meio tempo ele tenta baixar um driver para a pasta C32/driver. Então ele cria na raiz um arquivo chamado autorum.inf. Esse arquivo vai ter uma linha que ele executa um programa de nome também aleatório, né, .pif, né, que é uma extensão que não leva o método de DOS que vem do programa EZ. Ele também é diferente. Ele baixa aqui nessa pasta Windows/62/driver um arquivo .sys, que é um driver que também é um nome variável. Né? Tudo no vírus SALIT é variável, nada, nem o nome nem o código eles são iguais. Então a forma que ele contamina é esta. Temos aqui um arquivo, né, que seria o ACIF. Ele pega isso aqui, ele partilha o arquivo, ele encontra uma seção no arquivo executável e altera aquela seção. Depois ele copia a si mesmo no final do arquivo. Né? E dessa forma que ele copia a parte D e E no final do arquivo. E essa parte B que estava aqui, ele joga no final do arquivo. Essa parte aqui, que é a parte B, é uma parte do arquivo original, que ele joga no final e criptografa para que nós não possamos encontrar ela e recuperar facilmente. Então o arquivo originalmente era dessa forma. Né? Então vamos ver mais para frente como funciona isso. Então isso aqui é uma parte do vírus que ele coloca no início do arquivo contaminado. Então essa parte aqui ela é variável. Vemos aqui o call, né, que ele chama a linha de baixo. E essa linha aqui ele traz o endereço corrente no registrador EAX. Aqui ele é um código de criptografia. Vemos aqui, por exemplo, partes curiosas como o move BH, que não faz nada realmente. E, então, isso aqui é muito encontrado na rotina de criptografia do SALIT, que ele começa a encher de códigos que não fazem nada, somente para poder alterar o visual do arquivo e não ser nunca igual ao outro. Aqui vemos o RET, que ele retornaria para uma rotina, mas nesse caso aqui não. O SALIT ele descriptografa a próxima rotina a ser chamada, ele monta o stack e depois quando o RET vai procurar no stack lá, ele encontra o endereço que o SALIT mesmo montou. Então o debugador, quando ele abre o arquivo, ele não encontra as coisas prontas. Ele precisa que o SALIT abra, monte o programa executável. Então o debugador isso consegue ter uma pequena parte de visualização. Então mais ou menos mais da metade do arquivo nós não conseguimos ter um visual pelo debugador. Então aqui está o método de ficção, né? Ele pega essa parte aqui, né? E joga no final do arquivo e depois criptografa. Essa parte aqui seria a parte do arquivo original, a parte da vítima realmente que foi infectada. Esse aqui é um visual do que ele altera no programa executável. Né? Nós vemos aqui uma alteração que faz no arquivo PE. Né? Vemos aqui que esse aqui é a descrição do arquivo. Né? Seria a parte da descrição do arquivo. E essa parte aqui seria a parte da seção, onde descreve a seção. Essa parte aqui, vemos 0112,
né, lido de trás para frente, 1201, lemos 0112, é o tamanho do site, que vai dar mais ou menos 80K, se convertermos esse valor aqui em decimal. Então vemos que ele realmente não altera a seção, quer dizer, ele não altera a estrutura do arquivo na seção. Ele mantém a seção do arquivo do contaminado, e ele vai lá e muda, né, como se fosse um vírus entrando numa célula. Ele não altera o visual, a característica do arquivo. Ele mantém a característica e altera algumas partes que interessam para ele. Que seria isso aqui, essa parte aqui. Essa parte aqui grifada em azul. Então aqui vemos o arquivo anterior, né? E aqui a parte é o arquivo contaminado. Então ele mantém aqui o endereço 40.10.10, que é o EIP. Então, onde tinha esse texto aqui, né, mínimo miasma, assembly, ele trocou por esse texto de baixo. Mas manteve o endereçamento, inclusive o endereçamento do EIP. Do entry point também ele mantém. Então, essa são do código, né, que ele não faz alterações. Né, esse aqui é um dos visuais de alteração que ele tem. Aqui nós vemos uma seção de código, onde ele mudou só uma parte. Então podemos perceber que no comecinho aqui, ó, que tinha BluePegs, tal, até essa parte aqui do endereço 290, ele alterou totalmente, né? E essa parte de baixo ele não alterou. Então ele altera só uma pequena parte. Isso aqui, embora só tenha alterado essa pequena parte, isso aqui não é só o vírus. Isso aqui serve para chamar o resto do vírus que está mais lá na frente. Esse resto aí é criptografado e não parece um código executável, portanto. Então aqui nós vemos um exemplo de uma seção, da seção teste do executável, seção RData e a seção data. Essa parte em vermelho é a seção que o vírus alterou somente. Então para se contaminar, os passos são reversos, mas não são simples. Então esse aqui é um arquivo contaminado. O objetivo seria pegar o F, jogar aqui no lugar do B e apagar a seção D e E. Aí o arquivo ficaria dessa forma aqui, a forma original. No entanto, essa seção B aqui, ela que torna visível a seção C, D, E e F. Porque quando o arquivo está contaminado, a seção C, D, E e F parece um texto, não parece um programa executável. Então, o que necessita é entender como é que é feita a criptografia da seção D. Depois, através da D, entendemos como é que funciona a E. E através da E, entendemos como é que ele gravou a seção F, que era a vítima original. Se não entendemos a B, não entendemos a D, não entendemos a E. E se não entendemos a seção E do arquivo, nós não vamos conseguir restaurar o visual original do arquivo que foi contaminado. Então, dessa forma, esses passos aqui eles são complexos para que cheguemos a montar a seção AFC, que é o arquivo original sem contaminação. É isso aí.